Olá, meus irmãos, boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós nos encontraremos mais uma noite para buscar a face do Senhor nosso Deus. Que bom que não estamos sozinhos, alguns irmãos já começaram a manifestar-se. Por gentileza, é possível você dizer se o som está bom? Olá, família IBIP e demais amigos e irmãos que estão sempre conosco. Ok, Mara está dizendo que o som está perfeito. Meus irmãos, nós estamos felizes e é de coração, porque vocês têm prestigiado esse tempo conosco. É um aprendizado novo, são desafios novos, mas nós louvamos a Deus pela sua presença, porque você tem convidado amigos para estarem conosco ouvindo a palavra de Deus, ouvir louvores e poder ter um momento também de interação. Naquela hora, principalmente, nós começamos a citar alguns nomes representativos em relação aos que estão conectados conosco. Essa noite quem vai cooperar conosco é o irmão Ambrósio, e queremos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe ricamente, em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos pela tua presença. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, e onde estivessem 2 ou 3 reunidos no teu nome, a tua promessa é que tu estarias conosco, que nós cremos em tua palavra, e nós invocamos, ó Pai, o teu nome nessa noite. Estamos aqui, ó Deus, não somente para algo mecânico. Nós queremos realizar algo tão sagrado, ó Deus, que é o culto. E a Bíblia está repleta de textos que falam da importância do cultuar o único Deus. E nós queremos, ó Deus, cultuá-lo em espírito e em verdade. Que o Senhor possa, Deus, nos purificar de todo e qualquer pecado, que não haja nenhum impedimento em nosso coração para que a tua graça possa fluir poderosamente e que também seja uma noite de curas, noite de libertação, noite de bênção e principalmente, Pai, noite para glorificação e exaltação do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Oi, Ambrósio. Você não está aí? Tá, enquanto o irmão Ambrósio vai chegando, nós queremos também aproveitar e convidar todos vocês, mais uma vez, para chamar os seus amigos, para ouvir e participar conosco. Amém. Saudações, irmão Ambrósio. Olá, pastor. Vamos louvar o Senhor, meu amigo. Senhor Jesus Cristo. Está me ouvindo? Amém, vamos lá? Vamos. Vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus por esse momento, tudo que nós queremos. Meu áudio não está 100%, eu estou te ouvindo. Ok. Tudo que nós queremos é a presença do Senhor Jesus na nossa vida, é tudo que importa. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir
eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Tá tudo certinho o áudio aí, pastor? Tá chegando bem aí o áudio, não? Vamos continuar? Vamos louvar o Eu Senhor. vou brigando com ele até ajustarmos. Vamos lá. Sim, agora tá. Ok. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo,
para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Vamos louvar ao Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Ambrósio, quem está com você aí nos instrumentos? Tá comigo aqui o Neto, tocando bateria. E o João Pedro, vem cá, João Pedro, tocando flauta. Pronto. Olá. Oi, Neto. Oi. João Pedro. Muito bom, obrigado, família. No final eu chamo vocês. Ok, ok. Obrigado. Meus irmãos, eu quero tratar nessa noite um assunto que, para mim, no olhar bíblico, ele é muito importante. Eu quero falar sobre reconciliação. Reconciliação com Deus. Aproveitando que semana nós estamos presenciando situações dificílimas nos Estados Unidos. Nós estamos todos bem informados na crise, no conflito que foi estabelecido em função principalmente do assassinato de um homem negro por uma pessoa branca, num ato filmado e mostrado na hora. E se olharmos para o Brasil e para o mundo, nós somos obrigados a concordar que vivemos um tempo de conflitos e batalhas bem acentuadas. Reconciliação com Deus. E aqui está a base. Aqui está o fundamento para todas as saídas relacionadas ao homem, sua família e às sociedades. Por gentileza, abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. O homem desde a queda é um ser em constante conflito. Isto atinge a ele, sua família e a sociedade como um todo. Toda a sociedade paga um alto preço pelo conflito do homem. E hoje, infelizmente, também não é diferente. Deus, no seu infinito amor,
está sempre movimentando em direção a este homem em crise, para derramar a sua graça e o seu amor no coração dele. Primeiro, o homem antes da reconciliação. E quero aqui pontuar algumas coisas. Ele está totalmente alienado de Deus. E a Bíblia está repleta de textos que evidenciam essa situação. Vou citar aqui 2 textos. O primeiro texto, Isaías, é um texto muito importante para entendermos essa questão da alienação. Isaías capítulo 5, versos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. É um retrato muito claro do ser humano alienado. Efésios 4, 17 e 18. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Destaco, alheios à vida de Deus. É assim que vive o homem alienado em relação às coisas do Senhor nosso Deus. Mas esse ser, antes da reconciliação, não somente está alienado, ele também torna-se inimigo de Deus. E Romanos, capítulo 10, verso 5. Romanos 5:10 fala sobre essa inimizade deste homem alienado em relação a Deus. E este homem inimigo de Deus, ele é um homem altamente destrutivo. Ele destrói a criação divina. Também está incluso, evidentemente, a natureza no seu todo. Romanos capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A criação de Deus geme pelo grande ataque destrutivo do homem em relação à criação e também à natureza. Isto é uma evidência. Este homem que é inimigo de Deus destrói famílias, vidas, o direito das pessoas, os valores estabelecidos pelo Senhor nosso Deus. Este homem, volta a repetir, ele é potencialmente destruidor, independentemente da sua condição social, acadêmica, econômica, ele é uma bomba relógio em potencial. E pode chegar a um ponto tão extremado que é capaz de perseguir até o próprio Senhor Deus. Eu quero lembrar vocês o que está em Atos, capítulo 9, verso 4. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus deixa bem claro para Paulo que ao perseguir o evangelho, os cristãos e a igreja, ele estava perseguindo o próprio Cristo. E assim acontece ainda hoje.
Essas pessoas que são inimigas de Deus, continuam inimigas de Deus, porque não reconciliaram com Deus, e eles perseguem as coisas de Deus. Este homem não somente alienado, mas também inimigo de Deus, ele encontra-se irremediavelmente separado de Deus. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Mas também esse homem alienado, inimigo de Deus, separado de Deus, ele está sob a ira divina como consequência das suas atitudes. Romanos capítulo 1, verso 18 e 19. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E podemos continuar, por isso são indesculpáveis. Deus, de alguma maneira, manifestou e manifesta a sua verdade. Mas, mesmo assim, essas pessoas rejeitam a verdade em favor da injustiça e em favor da iniquidade. Bem, com essa pintura, e as cores são intensas em relação a este homem na condição antes da sua reconciliação com Deus, queremos chegar agora no segundo ponto e falar sobre a reconciliação em Cristo. É interessante, a palavra reconciliação no grego indica uma transformação completa, ou seja, uma completa mudança de vida. Esta é a ideia bíblica no original em relação a esse termo reconciliação que nós estamos tratando aqui nesse contexto da Bíblia. A iniciativa da reconciliação nunca é do homem. Nunca, jamais. Se alguém pensa que o homem é o primeiro a movimentar em direção da reconciliação, isso não tem base bíblica. A reconciliação é totalmente iniciativa do Senhor nosso Deus. No verso 18, parte A, isso está muito claro, e não somente aqui. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou. Essa obra é toda ela do Senhor nosso Deus, mesmo sendo Ele a parte ofendida. Mesmo sendo Ele aquele que viu o homem quebrar todas as alianças e todos os mandamentos do Senhor, a iniciativa é dele para restabelecer esse homem, trazendo à sua vida reconciliação em tudo aquilo que o homem coloca o seu coração, as suas mãos e tudo aquilo que implica no seu ser. Reconciliação tem 3 áreas específicas aqui nesse texto. Primeiro, reconciliação com os perdidos. Ainda no verso 18, o texto diz: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Paulo usa aqui que nos, fazendo uma referência à reconciliação em relação aos perdidos, porque Paulo também estava profundamente perdido. Mas também entendemos aqui que Deus fala da reconciliação com o mundo. E aqui tem divergências em relação aos estudiosos. Alguns entendem a expressão que está no verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Alguns pensam que mundo aqui
está relacionada aos perdidos. Tem outros autores que entendem que não. A palavra mundo aqui está relacionada ao cosmos, em relação à Terra, em relação aos céus. E eu parto então desse pressuposto que o termo está relacionado a mundo nesse sentido de cosmos. E pensando assim, quero trazer aqui Colossenses capítulo 1, verso 20. E que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse. Aqui voltamos à palavra em questão. Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, a ação de Jesus, a sua instrumentalidade, o agente usado pelo Pai para reconciliar na terra e também nos céus. Mas a palavra aqui é voltada para a reconciliação em relação aos crentes. Se no primeiro momento nós afirmamos que o texto aqui está falando de reconciliação do perdido com Deus e reconciliação em relação a toda a criação, a referência é terra e céus. Paulo fala agora sobre reconciliação com os próprios crentes, igreja. Verso 20, parte B. Em nome de Cristo, pois, Paulo dirigindo aos irmãos de Corinto, igreja em Corinto, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis-vos com Deus. Impressionante. Essas pessoas já haviam experimentado a reconciliação, o novo nascimento, a salvação. Mas nós que conhecemos um pouquinho das epístolas de Paulo aos Coríntios, aos nossos irmãos de Corinto, nós percebemos como aqueles irmãos gostavam de um conflito, de uma guerra. Parece que bastava cair uma azeitona diferente, era motivo já para encrenca, e nós sabemos que encrenca entre um e outro sempre vai multiplicar, e diz lá em Hebreus que basta uma raiz de amargura e vai contaminar um grande grupo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala aos santos de Coríntios, e Paulo não estava com hipocrisia, porque o estado após o novo nascimento, que é dado por Deus, o estado é uma posição de santidade. Mas a santidade precisa ser desenvolvida. Voltando ao que nós acabamos de afirmar, em nome de Cristo, é uma palavra enfática. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis-vos com Deus, em função dos grandes problemas que estavam tendo de comunhão. Isto também estava afetando diretamente o relacionamento com o Senhor nosso Deus. A reconciliação só foi possível porque as barreiras foram rompidas. A ausência de reconciliação levanta-se muralhas. E em Cristo, e somente em Cristo, tanto no passado como no presente, é possível muralhas serem vencidas a nível pessoal, familiar, em uma cidade, em um país, na igreja, em qualquer lugar. Só é possível dentro da perspectiva bíblica através da ação do Senhor Jesus Cristo. O texto no versículo 19
nos fala ainda: não imputando aos homens suas transgressões. A reconciliação só é possível, as barreiras só podem ser rompidas através da ação de Cristo. E Deus, então, não imputa aos homens as suas transgressões. Romanos 4, 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, no sentido de cobertos pelo sangue de Cristo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Isso não quer dizer que, se não há essa imputação, porque em Cristo os pecados são removidos, não podemos nem de longe pensar que não haverão consequências. Resolveu-se a questão em relação a Deus, restabeleceu a comunhão com Deus. Mas temos que lembrar aquilo que está na Bíblia. Exemplo, mesmo sendo a antiga aliança, Davi pecou, cometeu naquele momento 2 pecados gravíssimos. E Deus lhe manda o profeta Natã. E Natã começa dizendo o seguinte: Davi, os teus pecados foram perdoados. E você não vai morrer por causa deles. Mas virão consequências. E se depois você voltar lá, você vai perceber que as consequências, não só para Davi, mas para Israel, foram consequências terríveis. Deus enviou um anjo com a espada desembainhada, e Davi, de uma certa região do palácio, ele viu esse anjo. E ele correu para a eira, e depois, mais à frente ali, ele construiu um altar. Mas o estrago, o dano, foi terrível sobre a nação, porque Davi era líder. Ele liderava. E quando alguém lidera que ele comete erros gravíssimos, as consequências não somente ele vai pagar, mas quem está perto dele vai pagar de tabela pelas consequências que vão atingir. Deus nunca será injusto. O que dizer de rei Herodes? No Testamento. Em um dia inspirado, ele levantou e fez um discurso público e as pessoas começaram a dizer: é Deus, é Deus, é Deus. Ele ensoberbeceu, não deu glória a Deus e foi literalmente morto naquele momento, e nós conhecemos a história. E aí tem Ananias, tem Safira e outros tantos casos. Ou seja, o pecado é perdoado, mas as consequências teremos que arcar com elas. Voltando à ação de Jesus, o verso 20, aquele que não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecado, aqui exalta a impecabilidade de Jesus. Hebreus 4,15, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia é enfática. Jesus foi atacado de todos os tipos, mas ele não cometeu nenhum pecado. O texto ainda afirma que se fez pecado por nós. Quer dizer o que isto? Que Cristo na cruz suportou as consequências dos nossos pecados. E em função dessa obra extraordinária, o texto realça que fomos feitos justiça de Deus, justificados pela fé
e também para vivermos uma vida de justiça segundo a vontade de Deus, porque, como eu já disse, a Bíblia afirma que uma das bases do reino de Deus tem nome: justiça, que está faltando muito no Brasil e em todos os países do mundo. Terceira e última questão. A mensagem de reconciliação foi transmitida à igreja. Nos fala o verso 18, Deus entregou à igreja o ministério da reconciliação. O texto afirma expressamente, nos deu o ministério da reconciliação. Ministério significa serviço. Isso foi transferido aos cristãos de todos os lugares do mundo. Este ministério é simbolizado por uma embaixada, de sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Os que foram alcançados pelo Evangelho e nasceram de novo são comissionados para anunciar as boas novas de salvação, as boas novas de reconciliação em Cristo. Cada crente tem sobre os seus ombros este privilégio de ser chamado, comparado como um embaixador individualmente e nós como igreja coletivamente. Embaixada, embaixador é algo extremamente honroso. As pessoas brigam, disputam, fazem concursos dificílimos para trabalharem numa embaixada. E para o cargo, então, de embaixador, ainda mais num país de primeiro mundo, é uma loucura. Mas cada cristão em Cristo tem a honra de ser um embaixador de Deus aqui na terra. É um chamado e missão não humana, mas celestial. É algo divino. E a missão dos embaixadores é anunciar as boas novas de reconciliação. O crente não é aliado das guerras, mas da paz. O crente não é mais um incendiário, já tem milhões pelo mundo afora. Ele é instrumento da paz, da reconciliação. Conclusão. O muro da separação foi derrubado. Efésios 2, 12 a 14. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade. Vou repetir aqui o final desse versículo. Tendo derribado a parede, a muralha da separação que estava no meio da inimizade. Havia uma inimizade entre o homem e Deus. Uma parede intransponível. Aí chega-se o quê? O centro do cristianismo, a cruz. E a cruz faz uma ponte entre o homem inimigo de Deus e esse Deus santo, infinitamente santo. E a ponte, a cruz derrubou não o muro de Berlim, que dividia as duas Alemanhas. A cruz fez o que para a lei seria impossível. O muro caiu.
O que eu entendo aqui, resumidamente? Nós não fomos chamados como cristãos para criarmos muros, barreiras, incendiar inimizades. Nós fomos chamados em Cristo para anunciar que é preciso, que é possível gerar uma unidade em torno da cruz. Brancos, negros, amarelos, judeus, gentios, pobres, ricos, enfim, todos seres humanos. Existe uma conversão em direção à cruz. É uma pena que o nosso mundo hoje falta pontos poderosos de conversões. Mas na cruz de Cristo existe essa reconciliação. E quando acontece a reconciliação, as pessoas querem estar juntas na cruz, onde que emana a nossa vitória. Que o Senhor possa trazer algo novo no seu entendimento em relação a essa questão da reconciliação com Deus e a partir de Deus, que todos os nossos relacionamentos interpessoais, familiares e também a nível de uma comunidade, no sentido mais amplo, nós possamos dizer o seguinte: existe uma embaixada dos céus na terra, a verdadeira igreja. E nós não vamos perder tempo. Nós vamos anunciar reiteradamente as boas novas de salvação, que acaba com os conflitos, a começar do conflito pessoal do homem, e ele vai poder dizer com a boca cheia: eu fui encontrado pelo príncipe da paz, e agora então sou semeador da paz, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Vivamos em paz, irmãos. Vivamos em paz primeiramente com Deus. Depois vivamos em paz conosco mesmo, com as pessoas que nós amamos e com todas as pessoas que nós tivermos acesso. Glórias a Deus por essa bênção. Amém. Irmão Ambrósio. Ok, enquanto o Ambrósio possa conectar de novo, nós queremos levantar algumas questões que têm muito a ver um pouco com o que nós falamos aqui. Olá, Ambrósio. Olá, pastor. Está com probleminha, louvor está contigo e seus filhos. Ok. Vamos louvar o Senhor, então. 3, 4. E a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua
Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, 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 Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Ambrósio, Neto e João. Um abraço para vocês. Eu queria aqui deixar alguns avisos. Primeiro, em relação à obra missionária. Nós estamos procurando trabalhar a conscientização não somente dos irmãos da igreja, mas também de outras igrejas nossas, sobre esse momento tão difícil que a obra missionária está passando. E um dos lemas é: missões não pode parar. Em função da falta de recursos, a queda até aqui foi assustadora na maioria das igrejas, nas denominações e nas agências missionárias. Meus irmãos, hoje existem milhares e milhares de missionários em todos os continentes do mundo. Américas, África, Ásia, Europa e Oceania. Temos missionários espalhados. Missionário não tem dinheiro. Ele tem um coração chamado. Muitos estão com esposa, com filhos pequenos, em regiões inóspitas da África, pequenas ilhas, no meio da mata amazônica. E esses irmãos são sustentados pelo Senhor através dos nossos recursos. Com a pandemia e a crise se estabeleceu, a queda foi assustadora. E os recursos não estão chegando aos missionários e muitos deles tiveram reduções violentas nas suas prebendas. E no caso da CIB também não é diferente. Nós temos 30 famílias em projetos missionários no mundo e dezenas em projeto do Brasil. E os que estão fora do Brasil, a situação ainda é mais trágica, porque nós recebemos em reais, só que quando chega para eles a conversão é em dólar ou em euro. Eles têm filhos, eles têm necessidades, eles estão em projetos. E uma notícia ainda pior também, é que muitos projetos que foram plantados no mundo, projetos maravilhosos, estão frutificando, tiveram trabalhos enormes para serem plantados, correm o risco de serem temporariamente fechados, e depois para retomar isso nunca é muito fácil. O que é que você pode fazer? Oferta para missões não se estipula valor. É aquilo que Deus toca no seu coração. Você pode cooperar com R$10,
com 20, com 50, com 100, com 1000, com 1 milhão, com aquilo que Deus colocar no seu coração. E é muito simples você fazer isso. Os dados da nossa conta de igreja estão nos nossos grupos de WhatsApp. Você pode colocar a semana, nós vamos estar colocando o nome dos nossos 30 missionários que estão fora do Brasil e os locais que eles estão, exceção os que estão em locais de risco, nós só vamos colocar o continente. Então você pode pegar, fazer um depósito, não tenha vergonha de depositar R$10, se for o caso. Esse é um trabalho de formiguinhas. Você pode depositar e coloca o missionário. Estou enviando, exemplo aqui, estou enviando para a Débora que está na Ásia e é um país que a gente não pode citar o nome. Você pode citar. E isso vai diretamente para a conta dela. Você também pode colocar isso no que nós chamamos de missões gerais. Você não identifica o missionário. E nós, como igreja, diretoria da igreja, usa esse dinheiro para socorrer projetos que estão gritando. Esta semana, graças a Deus, nós conseguimos atender um pedido de socorro. Um jovem casal de missionários que vai trabalhar no meio de uma tribo indígena. Nós, graças a Deus, nós conseguimos no nosso CAD de missões cooperar com eles com R$845 nos meses de maio, junho e julho. E está chegando o pedido de vários campos. Não fique fora. Juntos nós conseguiremos ajudar muitos missionários. Nos ajude a mantê-los com dignidade nos campos e não vamos aceitar fechar nenhum campo missionário em nome de Jesus. O governo lançou mais um decreto sobre a abertura de igreja. Nós vamos comunicar aos irmãos essa semana quais serão os caminhos que nós vamos tomar. Ok, esquentando aqui os nossos relacionamentos. Oi, Lidiane. Oi, Pedro Ataíde. Poliana, minha filha. Oi, Lídia. Oi, Sueli. Oi, Márcio. Oi, Ana Paula. Oi, Dalan. Oi, Richard. Que bom que você está aí também, rapaz. Maria Ferreira, Ana Elisa, Lígia, Nice, Mara, Aline, Simone, Miriam, Daniel, Rodrigues, Wagner, Maria Elza, Danielzão. Oi, Daniel. Danilo Porto, Leila, Kellen, Jonathan. Oi, Jonathan. Késia, Maria Helena, Maria de Prado, do Prado, Silvio, Cleonice, Thalita, Vera Lúcia, Valnice, Cid, Daniel Graziani, oi Jusilene, Jaqueline, Nícia, Vânia, e etc, etc. Os demais irmãos também têm nome, mas é só uma demonstração aqui do nosso carinho em relação a vocês. Muito obrigado por esse tempo. Desejamos semanas ricamente abençoadas a todos vocês e suas respectivas famílias. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e vossos familiares. Amém. E também que a bênção seja sobre o Brasil e as nações e os missionários. Um grande abraço.